Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em penal, processo penal, legislação penal especial, aqui do Legale, né? E nós estamos chegando no nosso módulo, no sexto módulo aqui do nosso curso, né? Que é exatamente o módulo de crimes praticados contra a administração pública, né? E eu estou encarregado de tratar com vocês de alguns crimes aqui de extrema importância, principalmente focalizando o crime de concussão e corrupção passiva, que tem características muito semelhantes, né? E a gente vai tratar sobre esses tópicos e outros assuntos também aqui na aula com vocês, tá bom? Muito bem, então vamos lá compartilhar os slides. Essa é a aula de número 2 do módulo 6. Dá uma olhada nos slides. Então nós vamos tratar aqui, né, pessoal, de concussão, principalmente, né, de concussão e corrupção passiva, no módulo 6, aula 2. E, como sempre fazemos, vou deixar aqui para vocês os meus contatos, né, que acabam sendo importantes para a gente dar um dinamismo, um colorido todo especial aqui para o curso, né? Então, lembrando sempre que nós temos o nosso canal no YouTube, né? O canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco, ao qual você está convidado para poder participar lá, né? São mais de 300 vídeos tratando de assuntos bem interessantes, então compartilhe com os amigos, inclusive. E qualquer pergunta que você fizer lá no nosso canal, vai chegar para mim e eu vou responder para vocês com todo prazer, e a gente vai ter toda essa interação, tá certo? Também nós temos no Facebook, em que você também pode ter um contato direto conosco, no Instagram também, e o nosso site institucional lá do escritório, né, é www.capobianco.dv.br, que é o nosso site institucional, que tem os contatos, e-mail, telefone, etc., para você se aproximar, tirar dúvidas, eventualmente até formar algum tipo de parceria. Tá certo? Muito bem. Dito isso, então, vamos tratar aqui acerca dos crimes contra a administração pública, mais precisamente concussão, excesso de exação, está dentro de concussão, corrupção passiva, algumas situações bem interessantes aqui. Só que antes exatamente de olhar essa tela, aqui no artigo 316, queria fazer uma breve introdução com vocês acerca da ideia dos próprios crimes contra o patrimônio, né, dos crimes contra a administração pública, desculpem. Eu sei que essa não é a nossa primeira aula, né, mas sobre os crimes contra a administração, mas eu gostaria de fazer algumas colocações, principalmente para aqueles que estão mais vocacionados a concursos públicos, né, porque são assuntos que caem com muita frequência. Então, veja, primeiramente, os crimes contra a administração pública, eles estão previstos no artigo 312 e seguintes do Código Penal, né? E, basicamente, e aí já vem um primeiro pulo do gato aqui, em que não é uma divisão perfeita, tá? Mas, basicamente, assim, prefeito de concurso, prefeito mnemônico, nós podemos dividir esses crimes ditos contra a administração pública em três vertentes. Não é só essa divisão, tá? Mas eu estou colocando dessa maneira porque é assim que a gente vê cair em concurso público. Primeiro, nós temos os crimes praticados contra a administração pública por funcionários públicos, que são crimes próprios de funcionário público, aliás, concussão, corrupção passiva, entra nessa característica de crimes próprios contra a administração pública. Funcionários se voltando à administração pública. Imaginem, né, pessoal, a importância desse tema no que diz respeito aos concursos públicos em si, porque se você está se preparando para um concurso, você quer se tornar um funcionário público.
E ao se tornar um funcionário público, você está sujeito a praticar crimes, claro, você não vai fazer isso, mas está sujeito ali a responder por algum crime praticado por funcionário contra a administração. Evidentemente que esse, então, será um assunto muito cobrado, muito falado dentro do concurso, né? É um dos expoentes, porque é realmente aquele que está entrando na administração pública vai ter que ter um comportamento que seja absolutamente adequado, não é? E precisa conhecer muito essas regras. Então, essa é a primeira vertente, de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E depois, numa segunda divisão, nós temos os crimes praticados por particular contra a administração pública. Esses crimes são crimes comuns, ou seja, crimes que qualquer pessoa pratica. Não precisa ter uma característica especial para praticar, não precisa ser funcionário público. A propósito, até pode ser funcionário público, olha que curioso. Até pode ser funcionário público, né? Porque, na verdade, qualquer pessoa, sendo funcionário público, não sendo funcionário público, qualquer pessoa pode praticar essas vertentes de crimes, né? Como é o caso de corrupção ativa, como é o caso de contrabando desse caminho, e outras situações em que qualquer pessoa pode praticar o crime e, consequentemente, prejudicar a administração pública com as suas atitudes, né? E num terceiro ponto, também muito relevante, nós vamos encontrar os crimes contra a administração da justiça, né? E aqui devo destacar, quando você estiver prestando concurso em que tenha uma atividade direta dentro da justiça, por exemplo, para promotor, para juiz, né? Defensorias, etc. Então, quer dizer, esses são crimes que costumam povoar os concursos públicos, caem com muito peso, né, dentro dos concursos públicos. O prejudicado é a administração pública, mas, em última análise, né, é a justiça que acaba sendo prejudicada. São crimes bastante intuitivos, a gente percebe que a justiça é prejudicada, como é o caso do falso testemunho, da autoacusação falsa e outros crimes que nós veremos no decorrer aqui das aulas com vocês. Tá certo? Muito bem. Guardem essa divisão. Como eu disse para vocês, não é exatamente uma divisão perfeita, mas inclusive já vi diversos testes aí de concurso que digam, apontem os crimes que são contra a administração pública praticados por funcionário, praticados por particular, contra a justiça, e aí você vai ver nas alternativas, respectivamente, qual é aquela que fala sobre esses tópicos, sobre esses pontos, né? Muito bem. Uma outra questão que eu queria colocar aqui neste primeiro bloco, a título de introdução ao assunto, porque é muito relevante, muito importante conhecermos, é a própria noção de funcionário público. E perceba que o Código Penal continua tratando, né, com a terminologia funcionário público. Não se fala de agentes públicos, não se fala de servidor público. O termo utilizado é funcionário público, o termo utilizado pela lei. Então, numa verdadeira interpretação autêntica, ou seja, a interpretação feita pelo próprio legislador, né? A própria lei se explicando, no artigo 327, nós vamos encontrar o conceito de funcionário público, o que é funcionário público para efeitos, para efeitos criminais, tá certo? E curioso, porque os crimes começam no 312, mas depois que passa todos os crimes
praticados por funcionário público que vem a explicação do que é ser um funcionário público. E é claro que para você não precisar decorar efetivamente o artigo 327, fica aqui uma dica para vocês, ou algumas dicas sobre esse tema. Primeiro, o conceito de funcionário público, né, aqui para efeitos criminais, é o conceito mais amplo possível. Guardem isso, gravem, né, o conceito mais amplo, porque para efeitos penais é considerado funcionário público qualquer pessoa que exerça uma função pública, ainda que seja uma função temporária, ainda que seja sem remuneração. É claro que, no primeiro momento, a gente vai pensar em funcionário público como aquele concursado, aquele, né, que está de posse de um cargo, etc. Mas não é só isso. Para efeitos criminais, exercer uma função pública, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, é considerado funcionário público. Então, para efeitos criminais, pessoal, o jurado do Tribunal do Júri, por exemplo, é funcionário público. Vocês sabem muito bem que o jurado, ele é uma pessoa do povo, uma pessoa comum, exerce a sua profissão, a sua atividade e é convocado ali para participar da sessão plenária. Mas enquanto ele estiver participando da sessão plenária, ele é funcionário público, né? Ele está exercendo um munus público. Então, uma pessoa comum que vai ao fórum, pega lá um laptop e leva embora para desconforto. Mas esse jurado que está prestando os seus serviços ali no Tribunal do Júri, se ele fizer a mesma coisa, mesmo sendo uma pessoa comum do povo, se ele levar o laptop, ele vai praticar peculato, porque ele está subtraindo coisa que é da administração pública, sendo ali um funcionário público, estando caracterizado como um funcionário público. Peculato que vocês já tiveram aula sobre o tema aqui, tá certo? Interessante, por exemplo, um estagiário, muita gente já estagiou, né, no tribunal, na Defensoria Pública, no Ministério Público, né, e às vezes estágios, inclusive, não remunerados, mas mesmo assim, ali, para aquela condição, é funcionário público, né? Tá certo? Guardem isso. Também é um ponto fundamental entender, sem precisar decorar o artigo 327, que em algumas situações a pena para o funcionário público será aumentada em razão do cargo que a pessoa exerce. Então, se a pessoa exercer um cargo em comissão, então, são tantos os comissionados aí Brasil afora, né? Se a pessoa exerce um cargo de assessoramento, um cargo diretivo, né? Então, algumas situações, o próprio artigo 327, né, do Código Penal prevê que pode ter ali um aumento de pena em razão daquele cargo que a pessoa exerce. Para finalizar essa análise breve aqui, de início da nossa conversa, vale destacar que muitos dos crimes praticados por funcionário público, ou seja, crimes próprios, podem ter a colaboração de quem não é funcionário público, né? Então, um funcionário público subtrai um bem da administração, usando ali a ajuda de um terceiro, que não é funcionário público. Mas, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, parte geral, né, as circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo se forem elementares do crime. Então, é muito importante tentar perceber se ser funcionário público é elementar de um crime. Por exemplo, do peculato é elementar do peculato. Então, aquele que, de alguma forma, ajuda o funcionário público, sabendo, claro, que ele é funcionário público, a praticar o peculato, vai responder também pelo peculato. Mesmo não sendo funcionário público, a
sua atividade vai se equiparar, vai se estender, né? É uma condição pessoal, o outro, mas como se trata de uma elementar, irá se comunicar com aquele que não é funcionário público. Tá certo? Essas noções, embora muitas vezes já conhecidas dos senhores e provavelmente falada aqui por outros professores também, que vão atuar dentro desses crimes contra a administração pública, eu fiz questão de fazer essas referências, porque elas são fundamentais na análise dos crimes. Compreendido? Legal? Muito bem. Então, feita essa introdução, vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente já retorna falando especificamente de concussão, corrupção passiva, etc.